Peraí, deixa eu me botar mais clara aqui. Vamos encontrar um filtro. Pronto. Eu já chamei a Rafa, daqui a pouco ela entra. Eu tô aqui na casa da minha mãe, esse é o quarto do meu irmão. A Rafinha tá falando que a solicitação dela não está indo. Foi. Ai, gente, boa noite. Ai, tá mudo, socorro. Noite. Boa noite. E Ai, socorro. pronto. Porque eu e a Rafa, a gente tem conversado muito sobre o ambiente da nossa escola, o ambiente dos nossos colegas, tudo que tem acontecido em decorrência da pandemia. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Aí eu logo da Ariadne, que trabalha com adolescente, que tem umas ideias que batem com as minhas ideias, e eu achei que, tendo a presença dela aqui, ia mais de conhecimento, poderia enriquecer todo esse conteúdo que a gente Essa nossa planejou. conversa, que já acontece várias vezes aí no decorrer dos dias, a gente sempre pega algum assunto e fica desenvolvendo ele. Seria legal compartilhar e ter uma pessoa que tem, né, propriedade no assunto, eu acho muito interessante na área de compartilhar algumas coisas. E assim, né? Acho que bater papo é sempre bom. Esse assunto, ele é um assunto que vem surgindo muito, com muito mais força nos últimos anos, que é a questão da vulnerabilidade. Temos aí uma grande estudiosa que tem uma série na Netflix, para quem quiser ver, uma palestra que é a Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade, é excelente, está lá, todo mundo pode ver, e tem que ser discutido. A gente precisa discutir esse assunto, especialmente na educação, na escola e na vida dos adolescentes, porque isso traria uma série de problemas que acontecem, né? Definitivamente. Pode começar com o termo de vulnerabilidade. Se é ruim, em que momento a gente se deixa estar vulnerável. Acho que vulnerabilidade não é bom nem é ruim exatamente. Ela é característica do ser humano. Você nasce vulnerável e aí todo mundo tem vulnerabilidade semelhante, né? Então, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer. Falo que todo ser humano é uma criança que quer ser chamado para brincar no recreio. E a gente essa vontade, né? Que a gente perde essa vontade. A gente continua querendo pertencer. E se você parar para pensar nos filmes que a gente gosta, que a gente vê, nos livros, todos os personagens interessantes, eles são personagens que têm vulnerabilidade, senão eles serão chatíssimos, né? Pessoas perfeitas, que não têm conflitos, que não têm vulnerabilidades. Eu falo que é a maldição do super-homem. O super-homem é um personagem chatíssimo de fazer filme, porque ele é um alienígena, ele é perfeito, ele não tem nenhuma questão. Então, a vulnerabilidade, ela faz parte da vida da gente. Assim, quanto demonstrar essa vulnerabilidade? Eu acho que a gente vai aos poucos, né? Demonstrando a vulnerabilidade de acordo com os sinais que o ambiente vai dando para a gente. O que acontece hoje é que a rede social, ela leva a gente a crer que todo mundo que está ali se importa de fato com as nossas vulnerabilidades. E aí você tem dois movimentos. Você tem o movimento de quem ostenta e não mostra vulnerabilidade nenhuma, que é uma mentira. E tem o pessoal que mostra muita vulnerabilidade para querer aprovação. Só que a rede social é feita por desconhecidos, na maior parte, não pessoas íntimas.
Então, as vulnerabilidades, elas têm que ir aparecendo naturalmente dentro do nosso relacionamento com as pessoas. Mas as vulnerabilidades vão existir para todo mundo, porque todos nós temos necessidades básicas muito semelhantes. Eu acho. Porque quando a gente não reconhece os pontos em que a gente é fraco, a gente não tem a oportunidade de se esforçar e melhorar naquele ponto. Então a gente continua numa mesmice porque acha que tá tudo bem e a gente não evolui como ser humano. Rafa. Eu acho que quando a gente se põe vulnerável em alguma situação, né? Principalmente algumas pessoas, é muito pela confiança que a gente tem nela. Eu acho que tem determinadas coisas que a gente guarda muito e quando expõe para alguém é porque alguma coisa nela passou confiança pra gente de, olha, posso me expor nesse sentido porque essa pessoa me passou alguma coisa a qual eu me sinto bem em compartilhar isso com ela. E essa questão do erro também, eu acho que a gente não tem como mudar o que a gente não sabe que existe, né? A gente tem uma atitude, se a gente não souber que aquilo ali tá errado, não tem como eu mudar, porque na minha cabeça ela vai permanecer igual, da maneira ideal, né? Então, O erro, ela faz parte da trajetória humana, né? Não tem como não errar. Essa coisa de que, gente, então a gente está aqui passando um pano para a pessoa que erra. Não existe gente que não erra. Essa pessoa que não erra, ela, sei lá, já está em outro planeta, não é um ser humano. Seres humanos erram. E aí a questão não é o erro, a questão é você aprender o que você aprende com o seu erro. Quando uma criança pequena ela está aprendendo a andar, ela vai cair, ela vai tropeçar, ela vai ter uma série de pequenos acidentes porque ela precisa errar para aprender. Errar faz parte do aprendizado. Então a gente pode aprender com o nosso erro ou pode aprender com o erro dos outros. Muita coisa a gente pode aprender com o erro dos outros e aí é ótimo, mas tem coisa que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Não adianta as outras pessoas falarem, é o nosso processo de aprendizagem. E a gente erra, a gente reflete, a gente muda o nosso comportamento e a gente acerta. Eu fico brincando que, graças a Deus, não tinha internet desse jeito quando eu tinha 15 anos, porque eu seria canceladíssima em termos de feminismo. Era cada pensamento equivocado que eu ficava constrangida. E aí a gente vê que o cancelamento, ele não funciona. A cultura do cancelamento, ela não funciona. Porque a gente tira o direito de um outro. Estou falando de erros, não estou falando de crime. Assim, tá? Então, discurso é crime. Mas opinião equivocada, não feita do mundo, é natural, por exemplo, na idade de vocês, que vocês têm esse direito de se equivocar, tentar conversar, tentar entender e transformar nossas opiniões. Muita gente tem dificuldade de transformar suas próprias opiniões porque errou, ou muita gente tem dificuldade de transformar suas opiniões porque aprendeu a olhar para o outro. E aí, não olha para o outro, você mantém as suas opiniões porque você não se responsabiliza pelo que acontece ao seu redor. Né? Então, mas errar, todo mundo vai errar. Todo mundo vai falar bobagem. A minha irmã vive me corrigindo. Minha irmã Letícia vive me corrigindo. Não é assim. A gente aprende, pronto, né? Falou, os erros eles vêm pela falta de experiência. E nenhuma pessoa de 90 anos vai saber tudo, porque novas coisas são criadas. E hoje o Daniel, que é meu irmão mais novo, ele já entende coisas com muito mais facilidade. Na minha época eu não colocava o. Eu até tinha o YouTube, mas não era tão grande como é hoje. Ele coloca o desenho que ele quer. Eu tinha que esperar a programação que ia passar na televisão. Então, assim, ele tem um conhecimento e provavelmente ele vai entender muito mais da internet e vai ter mais facilidade nas evoluções
psicológico do que eu, porque são gerações diferentes e a tendência é ir um passo de tempo em que as coisas se modernizam. Então a gente tem como sempre estar em constante aprendizado, sempre buscando conhecimento de diversas formas, porque não é só porque eu gosto de ler e minha irmã gosta de assistir filme que ela tem menos conhecimento do que eu, né? E mesmo com constante aprendizado, a gente nunca vai saber de tudo e sempre vai errar em algum ponto. Mesmo constante, tá buscando se colocar numa posição humilde de que você nunca vai saber de tudo. Então é melhor você buscar o máximo de coisas que você puder. Eu, eu acho que essa questão de ser uma pessoa invulnerável também te fecha muitas portas, porque a gente passa uma imagem, reflete para as pessoas, de que somos muito autossuficientes. Então, muita coisa ali, a gente vai ser privado de muita coisa por essa falta de vulnerabilidade. Eu acho que a gente não consegue também ter tanta empatia com as outras pessoas quando a gente não assume que tem erros e imperfeições, quando a gente não entende que faz parte do nosso processo diariamente cometer um erro ou outra, uma decisão que naquele momento era certa, mas que minutos depois se tornou errada por algum outro motivo. Eu acho que a gente não consegue aceitar muito bem esse processo de evolução. Eu também tenho um irmão mais novo e ele é muito mais rápido do que eu para muitas coisas, de gírias, de memes, e eu fico, gente, eu demoro muito tempo para chegar nesse mesmo nível que ele, de compreender a constante evolução da internet e tudo mais. E o motivo do cancelamento também, que é muito fácil a gente ir na internet e falar muitas coisas para o outro, né? Apontar muitos erros, mas a gente nunca vê os nossos. A gente sempre aponta do outro, que o outro pode melhorar isso, aquilo, mas e os nossos? Cadê a nossa autorreflexão de falar, olha, isso aqui também eu acho que em mim está errado e eu posso consertar. Sem assumir a vulnerabilidade, a gente não consegue pontuar isso. Eu posso melhorar ou não. Dia em quem cancela, porque às vezes você vai cancelar uma pessoa famosa que é lá do Acre. Aí você vai encontrar com aquela pessoa face a face, e isso cria uma facilidade muito maior de você ter aquele discurso de ódio. Não que isso justifique, mas é algo que as pessoas não param para pensar que deveria existir o mesmo temor de você falar algo para uma pessoa e ela rebater, de você estar cara a cara. Eu acho que, às vezes, a Rafa estava falando sobre pessoas que passam essa confiança para a gente se tornar vulnerável. E ao longo da vida, principalmente na adolescência, tem pessoas que deveriam ser essas fontes extremas de confiança. Não só os pais em casa, mas as pessoas da escola. E às vezes a gente chega na escola com um problema e se expõe porque é algo que atrapalha o nosso rendimento, e tem pessoas superiores que deveriam te ouvir e estar a isso e não estão. Então, eu queria passar ao próximo ponto, que é qual o papel da escola na saúde mental do adolescente. Então, a escola tem um papel importantíssimo, né? A gente passa horas na escola. Os educadores, eles são grandes construtores de autoestima, otimismo, por exemplo, são coisas que são construídas pelos pais e pelos educadores, das pesquisas. E a gente vive com pessoas diferentes, de criações diferentes, e a escola precisa aprender a ajudar a vocês a aprenderem a mediar essas diferenças. Não vai ter ninguém nunca igual à nossa própria família. Só que para isso, os educadores deveriam ter treinos, né, ser treinados em acolher emoções, em fazer escuta validante, porque você escutar é uma coisa, você fazer uma escuta validante é outra. O que é a escuta validante? É tornar válido aquilo que o outro pensa ou sente, mesmo que eu não concorde com aquilo dali. Eu tomo para mim que aquilo dali é uma coisa que faz muito sentido para aquela pessoa. E as escolas, elas são extremamente focadas na questão da produtividade.
Então, esses assuntos, eles acabam atrapalhando o foco na produtividade. As pessoas não sabem se relacionar com as emoções dos alunos, com os conflitos dos alunos, com questões importantes. Aqui no Brasil, o bullying é uma coisa que ainda é super subestimada. Nos Estados Unidos, essa já é uma conversa muito séria. Bullying é uma conversa extremamente séria. Eles têm programas anti-bullying, eles conversam, bullying é punido com uma certa severidade. E ainda assim, a gente vê que tem muitas problemáticas relacionadas a isso nos filmes, séries, etc. Aqui no Brasil, criou-se essa crença de que, mas eu fui para a escola, as pessoas me chamavam de quatro olhos, eu sobrevivi. Mas eu fui para a escola e aí o fulano falava do meu cabelo, mas eu tô aqui. E aí as pessoas tendem a fazer o seguinte, elas sofreram lá porque elas sofreram. São cheias de traumas, de crenças ruins sobre si mesmas, sobre as suas aparências. Só que aí, quando elas ficam adultas, qual é a forma delas se defenderem disso? É falar, não, nem tanto não. Então, se eu passei por isso, eu quero que você passe também. Ao invés da gente ter uma discussão que é, isso aqui não é saudável e a gente precisa parar com esse tipo de comportamento, porque bullying, quando não mata, literalmente falando, mata a autoestima das pessoas, mata a vontade das pessoas de se relacionarem, mata a vontade que as pessoas têm de irem para a vida e mata também a vontade de aprender. Então, as escolas deveriam ser muito mais responsáveis em relação a temas sensíveis que atingem vocês. Essa questão da escola, eu acho muito interessante falar sobre ela, porque eu acredito que também tem muitos casos onde as pessoas não têm outra pessoa a quem recorrer. Então, na escola é o único ambiente onde ela acha, tipo, poxa, aqui eu vou encontrar alguma pessoa que vai me ouvir, que vai entender aquilo ali e não vai menosprezar o meu problema. Porque eu acho que isso é uma questão muito individual. Tipo, o meu problema para mim é muito grande. O meu problema para mim, em determinado momento, não tem solução. Por mais que eu saiba que aos poucos eu vou conseguir desmembrar ele, entender o porquê que ele acontece, num primeiro momento ele vai ser sem solução. E ele vai ser muito grande para mim. Quando eu repasso essa informação para outra pessoa, ele não vai ser tão grande. Eu acho que isso acontece muito. E aí, algumas pessoas, né, as pessoas de maiores influências pra gente, acabam menosprezando isso. E tipo, mas olha o fulano tá passando por tal coisa, o problema dele é maior. Não! Às vezes a gente só precisa ajudar o outro a entender que o problema dele é grande o suficiente para ele. Tem muita importância para ele. E que ele se sinta acolhido de tipo, eu tô aqui para ouvir você, compreender. Se eu falar algo que vai te ajudar, incrível, agregue isso à sua vida. Se não, pelo menos sinta que eu tô aqui com você, para você, por você, te ouvindo. E eu acho que a gente passou por umas situações nos últimos tempos que nos deixaram muito aflitos de se isso realmente acontece ou não. Será que realmente tem alguém disposto a me ouvir e entender o meu lado? Ou simplesmente tá ali? Porque às vezes eu acho que a gente precisa só disso, uma pessoa estando ali para eu não me sentir sozinho, sabe? E eu acho que tem rolado uma ausência disso. A gente passou por situações juntas que isso aconteceu. Normal, a gente tem visto ao nosso redor, como eu falei no inicinho, um clima de ansiedade, de depressão e a nossa sala tem muitas pessoas que têm crises, inclusive dentro de sala de aula. E uma das situações que aconteceu foi que a gente estava numa determinada aula, 3 pessoas começaram a ter crise de ansiedade ao mesmo tempo, foram para o banheiro, era num intervalo entre uma aula e outra, a professora entrou e uma pessoa quis ir até lá ajudar. E aí a pessoa não deixou e falou que deu como mais importante do que essas 3 pessoas com crise de ansiedade, dar continuidade à sua aula. A turma inteira se indignou porque é algo que a gente passa individualmente e coletivamente, porque a gente está muito junto. Mesmo que eu não seja muito próxima de todo mundo, é praticamente uma família que a gente tem ali. E eu e a Rafa, a gente não teve um ensino médio assim normal. Mesmo que a gente seja muito privilegiada
de estudar em colégio particular e ter acesso à internet. E eu sou muito grata por isso. Também houveram pessoas que perderam familiares. E toda essa situação gerou uma mudança na mentalidade de cada um. Todo mundo voltou com muito medo, com muita apreensão, que a gente carrega um pouco até hoje e que a gente conta com esses profissionais, educadores e com os familiares para ir tirando esse peso da o cuidado com o outro também mostra isso. E teve um outro professor que, em conjunto ao anterior, estudou sobre técnicas para minimizar as crises. Mesmo não tendo formação, eu acho que é uma coisa que pode ser estudado por qualquer um e teve uma boa intenção. E quando um aluno teve uma crise com o consentimento desse aluno, esse professor ajudou. Então, foi uma discrepância de tratamento numa mesma instituição que a gente, por um lado, ficou muito feliz por esse um professor e ficou triste por o outro ter dado mais importância a uma coisa que poderia esperar do que, cara, quem sabe se esses alunos que estavam tendo crise iam sair dali e iam tirar a própria vida. Nunca se sabe. Não dá para perder tempo quando você tem a oportunidade de ajudar alguém. Quando alguém está passando por uma crise, óbvio que você não pode mesmo seus momentos, o seu tempo, as coisas que são prioridades. Óbvio que você não pode se colocar em segundo plano, mas se você tem a oportunidade de ajudar alguém, de interromper um estado negativo, por que não ajudar? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, não estou passando pano para a professora, eu acho que ela deveria ter tido uma outra luta, mas eu acho que algumas pessoas não sabem lidar com emoções. Elas não sabem lidar com crises de ansiedade. E aí a gente volta para a questão, né? Que a questão é, a comunidade, se a escola ela tivesse uma preocupação em ter o entendimento dos alunos como seres completos, seres humanos, não apenas pessoas que estudam e fazem provas, a gente teria tido muito mais pesquisas falando sobre como como a Covid impactou a saúde mental. Então, a gente tem dados que 40%, aumentou em 40% as crises de ansiedade, os casos de ansiedade e depressão. Obviamente, isso é chegar nas escolas e nos alunos. As escolas poderiam ter contratado psicólogos para fazerem uma adaptação desses alunos ao ambiente, porque o efeito da Covid, segundo os estudos americanos, se eu não me engano, eles são semelhantes a de uma guerra civil. Não foi uma coisa simples, não é você sair da sua casa depois de 2 anos que a gente viveu e falar, então, tá tudo bem agora, estamos todos bem e isso não impactou nada. Precisa desse esforço. Só que para ter esse esforço, treinar os educadores, para ter esse esforço de ter um projeto, a gente precisa olhar adolescentes, alunos como seres humanos e não como fazedores de provas e passadores de Enem. E eu acho que é isso. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto da nossa questão, né? Eu sou uma pessoa que não poupo palavras. É porque é isso. Não há um interesse da escola em trabalhar isso com os alunos, há um interesse das escolas em fazer pessoas que passam no Enem e que criam rankings positivos para a instituição. Então, se a escola ela não tem essa visão, tudo é mais difícil. Aquele educador que está ali, ele é ponta de um trabalho de direção, de um projeto pedagógico, de uma coordenação. Aquele educador que está ali, muitas vezes ele não sabe como lidar com aquilo dali. E aí a gente tem comportamentos extremamente equivocados. E aí a gente pode ter um educador que, por conta própria, e isso
muito legal. Ele se coloca nessa posição de vejo a necessidade dos meus alunos e mesmo que essa instituição de ensino não me dê esse respaldo, eu vou fazer alguma coisa por eles. Mas sozinho é muito difícil para esse educador dar conta de tudo. É muito pesado, né? E você perceba que aluno vai bem no Enem, uma prova que é super ansiogênica, super cansativa, se essa pessoa, ela tem crise de ansiedade, parte de fazer uma prova, de fazer uma avaliação bem, é você estar emocionalmente bem. Então, as escolas, elas perdem esse ponto também, né? De que parte de um aluno fazer uma boa prova não é só o conteúdo, é você estar emocionalmente bem, saber lidar com as suas emoções naquele momento. Então, acho que o ponto é esse. Qual é o interesse da instituição? Em olhar para vocês como um todo, em lidar com os problemas, em investir nisso daí. Eu não vejo tanto interesse por grande parte das instituições. A realidade é essa. Principalmente a longo prazo, né? Eu tava vendo você falar essa semana, porque na quinta-feira eu acho que começou o Setembro Amarelo e parece que só em setembro que a gente tem visibilidade dessa causa, a essa situação. Porque, por exemplo, eu acho que essa divisão entre meses e causas serve para dar um foco para aquilo ali. Uhum. Durante o ano, é uma ação que deve ser continuada. Por exemplo, no Setembro Amarelo, eu tenho um pouquinho do novembro preto, tenho um pouquinho do outro mês lá que é roxo, do maio rosa, que eu acho que é câncer de mama. Eu tenho um pouquinho desses, é outubro? Outubro rosa. Um pouquinho de todas as outras cores, que são todas as outras causas que eu também devo dar atenção, sabe? Uhum. Só é um foco maior para você se atentar a consumir conteúdos sobre aquilo ali periodicamente. E principalmente uma palestra em setembro para falar sobre isso, mas no resto do ano não dá essa capacitação para os professores. Não. Sim. Essa é meio que uma invalidez da escola, que a gente acaba sentindo isso, tipo, se sente meio abandonado durante tanto o período escolar, quanto eu acho que muitas pessoas também sentem isso dentro de casa, né? O que os pais não dão a devida atenção e importância à situação. Então a pessoa se sente meio ali assim, avulsa, sem ter a quem recorrer, muitos menores de idade, então eles sempre vão pro que parece mais fácil ali, que é a questão da depressão, sempre, né, pode acabar levando ao suicídio. E eu até comentei com a Ana que eu acompanho os jornais e eu vi uma reportagem sobre uma escola no Brasil, onde os alunos, assim, em massa tiveram crise de ansiedade, foram diversas ambulâncias, diversas pessoas para tentar aparar aquela situação. E era uma coisa que, provavelmente, eu imagino, que estava dando sinais há muito tempo. Os alunos deviam estar tendo comportamentos diferentes e todos ao redor, ao meu ver, fecharam os olhos para o que estavam acontecendo, sabe? Porque eu acho que a gente, quando vai ter uma crise de ansiedade, a gente sempre dá algum sinal de que tem algo acontecendo, tem algo errado, eu não estou conseguindo controlar muito bem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Só que muita gente fecha o olho para isso, finge que não está acontecendo ou que está tudo bem, vai passar. Eu sei que a gente pode até acabar confundindo uma frustração, né, com uma crise de pânico, como eu ouvi recentemente. A gente é frustrado muitas vezes, mas a gente está chegando num nível muito grande onde a gente realmente não tem aparato para isso. Onde a gente esperava, nos lugares onde a gente confia naquela pessoa, falar, olha, eu sei que aqui eu tenho alguém, e no final a gente sente que não tem nada nem ninguém, porque é como você falou, não estão disponíveis e nem querem estar disponíveis pra gente. E isso afeta tudo, porque se uma coisa está dando errado, as outras não vão conseguir dar certo. A gente tem que ter um equilíbrio para conseguir conciliar as coisas, porque elas sempre vão existir. Mas se sentir sozinho, eu acho que agrava todas as situações. Então, a gente tem dados bem alarmantes assim em relação a jovens antes da pandemia, tá?
os jovens tiveram o maior número de aumento de suicídio ao longo de 10 anos. Isso, para mim, é assustador. Como psicólogo, como quem atende esse público. Alguma coisa de errado já vem acontecendo há muito tempo e a gente está escolhendo não olhar para isso. Outra coisa interessante é que os jovens negros têm um aumento maior de taxa de suicídio do que jovens brancos que perderam estágio em 2019. Isso fala para a gente também sobre as questões de políticas sociais e direitos humanos. Então, quando a gente vai analisar alguma coisa para a gente realmente ter uma ação efetiva, a gente precisa entender o que está acontecendo. E isso não está acontecendo agora. E aí a grande pergunta é, por que isso está acontecendo tanto? Parte é a correria da vida, os pais eles têm pouco tempo para conversar, para dialogar e para observar esse filho. Os filhos, eles ficam o tempo todo fazendo alguma atividade. O adolescente sai da escola, aí ele vai para o cursinho de inglês, aí ele vai para o Kumon, aí ele vai para o não sei o quê, aí ele precisa fazer exercício. Esse tempo de ócio, de reflexão, de comunhão entre pais, filhos, famílias, né, em geral, não existe mais. E aí, quando os pais vão perguntar para os filhos alguma coisa, vão perguntar o quê? Como é que você está na escola? E aí, a escola? Essa comunicação, ela não é mais formada. Não há esse vínculo onde o adolescente, ele sente que ele pode falar qualquer coisa para o pai e para a mãe. Em que ele pode abrir o coração, em que ele pode falar de coisas que são da idade dele. Ao mesmo tempo, as relações entre os adolescentes são relações muito superficiais. Então, as pessoas se veem na escola, é o que eu percebo, se veem na escola, estão ali, se falam de trabalho, falam de estudo, mas tem pouca conexão, uma conexão mais profunda, onde eu posso falar dos meus medos, dos meus anseios. E quando se trata do homem, do adolescente masculino, isso é muito pior, porque eles têm uma dificuldade que é cultural de fazer isso, de falar das suas próprias vulnerabilidades. Então, os meninos, eles ficam ainda mais sem rede de apoio, porque culturalmente não é permitido a eles a demonstração de emoção. O Enem, que tem alguns anos, eu acho que eu tinha 16, quando ele começou a ser implementado aqui, ele é um fator de grande mudança no nível de estresse e depressão dos adolescentes. Por quê? Porque quando entra o Enem, todas as escolas começam, as escolas particulares, especialmente, a ter uma conduta de fazer preparação para o Enem, que é uma prova única, difícil, e aí nesse ranking único elas se veem nessa possibilidade de ascender. E os pais, ao mesmo tempo, escolhem as escolas como? Então, a gente vai fazer uma crítica aqui também aos pais, gente. Olha, vai sobrar crítica para a sociedade inteira, inclusive para mim. O que é que os pais fazem? Eles vão escolher a escola pelo Enem. Isso virou uma bola de neve. A gente parou de ter escolas como lugares de socialização, de afeto, de construção de vínculo e passamos a ter escolas, especialmente no ensino médio, final do ensino fundamental 2, ensino médio, escolas de formadores, de fazedores de prova no Enem. Então, todas essas conjunturas explicam ou tentam explicar um fenômeno tão complexo que é por que os adolescentes estão mais deprimidos. Vocês têm menos tempo, vocês estão mais sobrecarregados, têm relações mais superficiais, pais que trabalham mais, que têm menos tempo para os filhos, e escolas que perderam o valor que elas tinham para a gente de socialização. Você perguntar para os pais de vocês, né, para os responsáveis, para os tios e tal, cara, a gente ia para a escola, mas não era esse massacre que é hoje. A gente zoava, a gente pintava o set, namorava, fazia as coisinhas da gente. Chegava em casa meio-dia 40 e ia viver a nossa vida. Hoje isso é uma impossibilidade para vocês. É muito mais pesado. Mas os pais não têm noção disso, entendeu? Na maioria das vezes. Eu acho que isso impactou no humor também. Que a gente estava conversando sobre isso, sobre o humor ácido, que os adolescentes, eu acho que pegaram. Eu passei por uma situação no meu aniversário que eu fiquei bem incomodada.
Tava com a minha família num lugar em Niterói, um lugar muito bonito. E aí passaram dois adolescentes e aí um deles soltou um comentário tipo, nossa, que lugar lindo pra morrer. E aí eu fiquei assustada, porque se tornou uma brincadeira. A gente vê isso dentro de sala de aula, tudo tá todo mundo sobrecarregado e tudo mais, e tudo quero morrer, vou me matar. Teve uma banalização tão grande dessas palavras. Tipo, alguém faz alguma coisa errada, responde alguma coisa errada, morre. Assim, é como se fosse uma brincadeira normal. Eu acho que a gente, em termos, ficou com um humor muito ácido por conta disso, de achar que essa é a única solução, porque eu acho que por trás de toda brincadeira tem um fundinho de verdade, principalmente conhecendo as pessoas que soltam essas brincadeiras. A gente sabe que tem um fundinho de verdade naquilo ali. A gente sempre conversa com alguém dentro de sala e tudo mais, pessoas contam coisas que acontecem no dia a dia delas. E ao mesmo tempo em que a pessoa fala, não, mas tá tudo bem, eu tô conseguindo conciliar, a gente sabe que no fundo ela não tá conseguindo conciliar, mas ela também não quer assumir que não consegue e nem quer buscar ajuda, porque tá tão acostumada as pessoas virarem as costas que ela acha que nenhuma outra pessoa no mundo vai ser capaz de ajudar ou se disponibilizar a estar ali presente. E isso impactou em todas as áreas. E eu acho que isso vai refletir muito na nossa evolução agora, saindo, né, do estudante para um futuro trabalhador, para uma pessoa que vai ingressar em outras áreas da vida a partir de agora. Eu acho que há um despreparo também geral, tanto na questão mental, quanto realmente nos atributos que a gente tem com a questão da maioridade e tudo mais. A gente está muito em falhas, em diversos quesitos da questão do crescimento, né? Tanto da nossa parte também de adolescente, de entender que por mais que há uma cobrança externa muito grande, a gente tem que começar a diminuir também um pouco essa nossa cobrança interna e aceitar também que estamos em evolução. E já E, sabemos que o externo e quem recebe, às vezes, essa piada com um humor deturpado, às vezes a pessoa leva na brincadeira e dá margem para isso continuar. E às vezes, mesmo que a pessoa leve na brincadeira e riu, e tudo bem, devolveu a piada, tem um efeito que a pessoa pode não ver no momento, mas vai ver a longo prazo. E assim, eu nunca vou saber quais são todos os gatilhos da Rafa, quais são todos os gatilhos da Ariadne, mas eu acredito que eu, como pessoa, posso filtrar aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, para que seja menos prejudicial para o maior número de pessoas. Fazer bem para o maior número de pessoas. Boas e provocar coisas boas, sentimentos bons, porque isso vai ter um impacto até para mim. A empatia, que é muito pregada, de você se colocar no lugar do outro e falar coisas que melhorem o dia daquela pessoa, auxiliem de alguma forma, ela, de certa forma, volta para você, porque a gente não tá no mesmo planeta, no mesmo mundo, na mesma cidade, no mesmo estado, por acaso. Eu preciso da Rafa, a Rafa precisa de mim, eu preciso da Ariadne, a Ariadne precisa de mim, a Ariadne precisa da Rafa e a Rafa dela. Todos precisamos de todos, por isso vivemos em sociedade, senão a gente viveria isolado. Então, assim, respeitar o outro é um bem para si mesmo. Você saber que está fazendo bem a alguém também faz bem a si mesmo. Então, quem não faz bem ao outro, achando que vai beneficiar só o outro, é na verdade um grande egoísta. Porque quando você faz bem para o outro, aquilo volta para você de alguma forma. E essa semana eu tô lendo um livro que teve uma frase que eu achei muito interessante. Foi, eu até mandei para a Rafa. Deixa eu ver aqui. O nome do livro é Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar, da Amanda Lovelace. E a frase é a seguinte: o cuidado com o outro precisa ser naturalizado, não por uma questão de educação, mas por genuína compaixão humana. Eu acho que é isso.
Essa compaixão humana, né, esse cuidado com o outro, é algo que você ensina para as pessoas desde a infância. Um psicólogo muito famoso, que é o Renato Caminha, que ele fala que a empatia é igual Wi-Fi. Todo mundo tem, mas você tem que ligar. E eu gosto muito dessa fala dele, né? Porque os pais vão ligando, a escola liga essa empatia, esse cuidado com crianças, levam merenda para dividir. Por isso que crianças participam muito de coisas comunitárias, porque a gente precisa ligar isso nelas. E aí a rede social, o advento da rede social e da internet como um todo, que é ótimo. Não vou fazer a tiazona aqui falando, que internet e tal. A internet é ótima para várias coisas, é o que a gente está usando como plataforma. Mas ela tem diminuído o contato social das pessoas. E esse contato, sem contato social, a gente vai perdendo um pouco da empatia. A empatia demanda olho no olho, a empatia demanda estar junto, fazer coisas junto. E aí as pessoas elas estão com mais dificuldade de ligarem esse Wi-Fi, que é o Wi-Fi aí da empatia que ajuda a gente pra caramba na vida. Empatia é um conjunto de habilidades que a gente aprende. E a Rafa estava falando uma coisa, né, do despreparo de quando se sai da escola. E tem um pessoal aí que chama isso de soft skills. Nada mais é do que essa habilidade para a vida. Não adianta você ser uma pessoa extremamente preparada academicamente, você não sabe abordar alguém numa comunicação verbal. Você não sabe negociar. Você não sabe lidar com um grupo de trabalho. A gente tem tido uma dificuldade gigantesca de ter bons funcionários em relação a isso, né? O pessoal reclama muito lá, o pessoal da RH, porque as pessoas não têm mais essas habilidades. Só que essas habilidades, elas são aprendidas ao longo de toda uma vida. Você vai jogar amarelinha, você vai jogar peão, você vai jogar qualquer coisa quando você é criança, elástico, você está aprendendo essas habilidades. Eu estou negociando com você. A gente não tem mais isso. Ou seja, o problema ele é muito complexo. A gente precisa ir entendendo e proporcionando aos adolescentes habilidades em que eles pratiquem isso. Tem uma escola aqui do Rio de Janeiro que ela faz o debate da ONU. Que aí cada aluno, ou cada grupo de alunos representa um país igual no Eu Nunca mesmo. E aí eles vão debatendo assuntos. Olimpíada dentro da escola, tem escolas que fazem Olimpíadas. Eu acho que é muito legal, porque você está trabalhando outras habilidades. A gente precisa trabalhar essas outras habilidades. A gente está vendo pessoas saírem da escola, fazerem faculdade, e qual o pensamento do adolescente? Agora acabou. Zerei minha dívida com a sociedade, a minha vida, gente, vai mudar, vai dar um glow, vai dar um up. E ele chega na UERJ, na UFRJ e fala, gente, mas é igual a escola, é muito parecido com a escola. Sendo que os professores estão menos aí ainda para mim, eu tenho que lidar com um monte de coisa, socorro, eu não estou preparada para isso, todo mundo me enganou, a sociedade me enganou, eu não vou ser feliz aqui. E aí o número também de pessoas que deprimem na graduação é gigantesco. Não é um lugar que vai fazer vocês felizes, não é passar ou não na faculdade. É o todo, é a vida, são as coisas que vocês fazem, é o equilíbrio das coisas na vida que a gente tem e a nossa própria capacidade de regular a nossa emoção, de lidar com a vida de uma forma que faz a gente feliz. Essa ideia que é vendida, que é o passar na faculdade que vai fazer a diferença e vai mudar a vida de vocês, é uma mentira. Eu sei porque eu já passei pela faculdade. Faculdade é ótima, gera desenvolvimento pessoal, você pode ter vários amigos. Mas se você botar todas as suas expectativas nisso, você vai se frustrar. E aí a gente tem um monte de gente frustrada e perdida também na faculdade. Falando, meu Deus, e agora? Me prometeram o céu, cadê? Eu estou perdido. E aí muita gente vai parar na terapia também nessa hora, o que é ótimo, que ajuda pra caramba. Quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, quais são as outras coisas da minha vida que eu fui deixando de lado porque eu só foquei na minha vida acadêmica.
Que habilidades eu não tenho? O que eu preciso aprender para virar adulto? Porque ninguém vira adulto do dia para a noite, gente. Eu falo do milagre dos 18 anos. Alguns pais esperam, né? Falam assim: meu filho dormiu com 17, acordou com 18, já é adulto. Tem que mudar completamente o comportamento e ser uma pessoa madura. Isso não vai acontecer, né? Vocês precisam ir trabalhando ao longo da vida essas habilidades. Essa questão da maturidade também, eu acho que ela tem muito em consideração a questão do erro, né? Que a gente amadurece com ele. Então a gente vai desenvolvendo outras coisas, a gente sempre volta um mesmo lugar, porque eu acho que não tem como haver maturidade sem ter pecado em algum sentido, em algum âmbito. Que você precisa crescer para criar maturidade. Ela vai acontecendo de pouco em pouco. E essa questão do desenvolvimento social, eu assisti um vídeo esses dias que era isso. Duas pessoas se conheceram pela internet e aí eles estavam brincando, né? Que pela internet conversavam muito, muitas coisas e tudo mais, e ria. E quando se conheceram pessoalmente, ficaram ambos mudos. Porque como que socializa? A pessoa simplesmente esqueceu. Como é que faz isso? Como que você puxa assunto com outra pessoa? Como que você desenvolve isso? A gente esqueceu, a gente já não sabe mais. Eu mesmo sou uma que, em muitas situações, preferi me isolar ao invés de precisar socializar com pessoas que eu não conheço. Eu acho que eu fui até um pouco ignorante em alguns sentidos por não me permitir estar aberta a conhecer novas pessoas, entender novas opiniões, novos posicionamentos e tudo mais. E senti que isso foi muito aflorado durante a pandemia, onde eu fui realmente resguardada por um período obrigatoriamente. E quando acabou, eu fiquei, e agora? O que eu faço? Como que se vive no ambiente com várias pessoas? Eu lembro que eu estava da escola muito estressada, porque nossa turma tem 32 alunos, 33, não sei. E eu não lembrava que era isso. Me incomodava. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E isso atrapalha também, acho que o rendimento da gente, porque começou a ficar sozinho. Então ninguém falava nada. Na online era mudo. Só ouvia a voz do professor. Muito mal, um bom dia. Aí você volta para uma turma onde toda hora toca um professor diferente. Ele quer que você interaja com ele. Tem mais 30 pessoas ao seu redor querendo falar ao mesmo tempo. Muitos não estão falando sobre a matéria, estão falando sobre coisas aleatórias ao seu redor. E você conseguir encontrar foco no meio de tudo isso, eu acho que não acontece. E vai levar um tempo até voltar a acontecer. Só que a gente está acabando a escola. A gente, teoricamente, já não tem mais esse tempo para aprender a socializar nesse meio, assim, escolar, nessa nossa turma. A capacidade de refletir, né? Porque quando uma criança faz algo de errado, dependendo da forma como você repreende ela, ela vai ter ali um iniciozinho de reflexão para entender por que que ela fez errado, e geralmente é porque para criança e não vai fazer mais. Então, Você tá sem áudio, Ana. Ficou mudo. Como estão me ouvindo? agora? Que é natural que a gente aumente ao longo dos anos a nossa capacidade de refletir. E a maturidade vem também daí, porque quando você tem uma criança, e dependendo da forma que você repreende ela, porque às vezes ela está fazendo alguma coisa que é perigosa para ela, e aquilo gera uma reflexão naquela criança que não vai mais fazer aquilo, ou vai fazer de novo, e você vai. Quer dizer, a criança, inclusive, vai fazer de novo porque ela tem uma capacidade de reflexão mais curta do que um adulto, um adolescente. Então, eu acho que refletir sobre o que você faz, o que você fala, deitar na cama e pensar sobre o seu dia, o que você fez, o que você pode melhorar, é sempre interessante. Sim. Eu acho que a capacidade de refletir, ela vai sendo ampliada, mas ela vai sendo ampliada não só pela idade, ela vai sendo ampliada pelo estímulo, pelo conhecimento de mundo. A minha família é uma bolha. A sua família é uma bolha, a escola é uma bolha, o que a gente vive é uma pequena bolha.
Eu fico brincando, o Twitter é uma bolha. Eu sigo as pessoas que concordam comigo. E aí eu tô ali. A rede social, ela criou bolhas também. Me permitir conversar, conhecer outras coisas no mundo, ler livros, ver filmes diferentes, sair da minha zona de conforto, conversar com pessoas de idades diferentes. Eu sempre falo que para mim é maravilhoso, porque eu ajudo adolescentes, mas eles me ajudam também o tempo inteiro, refrescam o meu ponto de vista, fazem com que eu questione coisas que eu aprendi a vida inteira. Então, para mim, isso é muito importante. Assim, a gente ensina e a gente aprende o tempo todo. Mas a pessoa que não consegue fazer isso, não consegue sair da sua própria bolha, é uma pessoa que ela perde a capacidade de refletir. Ela, na verdade, ela fica reafirmando e tentando convencer o outro das suas próprias opiniões, que é o que a gente mais vê nas discussões que a gente tem na internet e na vida real. Então, refletir é conversar com alguém, internalizar alguma coisa e a partir daí você amplia a sua mente e cria novos conceitos. Você não precisa concordar com tudo que a pessoa falou, mas você vai criar novos conceitos a partir daí. Os adolescentes, eu estava falando com os adolescentes um dia desse, assim, foi semana passada, que eles estavam falando, né, a ideia das meninas sobre feminismo, sobre as questões de gênero, né, do que é ser mulher, são muito mais amplas para vocês do que eu tinha na idade de vocês. Essas discussões não eram tão claras para mim. E é muito interessante, né, que elas não têm ideia de que já existe uma coisa chamada banheira do Gugu, em que as mulheres ficavam de biquíni catando sabonete. Eu falei, elas falam, mentira! Sim, a gente é criado de uma determinada forma e o mundo foi mudando muito rápido depois do acesso da internet, que os adultos estão precisando se refrigerar, se refrescar e abrir a mente. Mas isso é difícil, porque as pessoas gostam de ficar em suas próprias bolhas. Então tem isso aqui, minha bolha, onde todo mundo concorda comigo, aí tem essa bolha aqui do outro fulano, onde todo mundo concorda comigo. A gente precisa, para refletir, para amadurecer, para crescer, sair dessas bolhas, lidar com coisas diferentes na vida e estar disposto a isso. A grande maioria das pessoas não estão mais dispostas. Então, amadurecimento não é só uma questão de idade, é uma questão de atitude também e de flexibilidade. Isso que você falou de maturidade, eu lembrei de uma situação também que aconteceu com um professor, onde ele veio questionar sobre a nossa maturidade da turma. Ele trouxe esse ponto, e aí eu lembro que eu cheguei até a conversar com a minha mãe sobre, que eu achei que foi um pouco de falta de maturidade nele. Querer questionar a mim e falar, não, você é imaturo. Eu acho que a partir do momento em que eu paro para apontar para o outro ou condená-lo por algo, aquilo falta mais em mim do que nele. Porque eu perdi o meu tempo para apontar nele uma coisa. Eu parei o que eu estava fazendo para falar, não, vou colocar isso aqui para fora, porque aquela pessoa tá faltando. Não, acho que falta mais em mim. Porque eu percebi aquilo ali. E a gente passou por várias situações dentro da escola de muitas coisas diferentes, vindas dessas pessoas que têm mais maturidade. E eu acho que isso confirma muito quando você fala que não é questão de idade. É questão realmente dessa autorreflexão que a gente tem, do quando a gente se disponibiliza a querer e se permitir conhecer o novo. E isso cabe muito também às pessoas de mais idade, que viveram em tempos diferentes aos nossos e que vão estar adeptos ou não a mudar pensamentos, a mudar comportamentos. É muito individual essa evolução que as pessoas vão ter ou não. Sim. E assim, a questão da maturidade é tão interessante isso, porque os adultos, eles tendem a querer fazer uma comunicação que é horizontal, de cima para baixo, com os adolescentes e com as crianças. Desde que o mundo é mundo. Então, eu sei e vocês não sabem nada.
Então, vocês vão sentar, ficar aqui me ouvindo falar, porque eu tenho experiência, eu tenho vivência, porque eu tenho quase 40 anos. Gente, uma pessoa madura, ela sempre tenta levar, sempre que possível, a comunicação para verticalização. Eu falo, eu ensino, mas eu aprendo também. E quando a gente leva as comunicações para a verticalização, a pessoa ela se sente acolhida, ela se sente ouvida e a coisa flui muito melhor. A questão é a necessidade que eu tenho de estar aqui como adulta e deixar o adolescente aqui embaixo. Ah, você não sabe de nada, você não viveu a vida, você não tem experiência. Claro, você não viveu a minha vida, você está vivendo a sua. A minha experiência, ela é válida para mim, para minha adolescência, para o meu recorte de tempo. Não é válida totalmente para você. Pode ser que tenha alguma coisa da minha vida que a gente conversando, batendo um papo, te ajude. Mas pode ser também que não tenha nada a ver mais. Não se aplique. Se aplicou naquele momento. É tipo a minha avó falar assim. Minha avó falava para mim assim. Não. Porque pra gente namorar, se a gente namorar, a gente tem que namorar de uma certa forma. Não pode, mulher não pode usar batom vermelho, porque a mulher que usa batom vermelho é vista de uma certa forma. Aquilo dali não tinha o menor sentido para mim, que fui adolescente nos anos 2000. Se eu usava batom vermelho, roxo, laranja, mas para ela era a experiência, a vivência dela. Ela possivelmente usou batom vermelho em ouviu uma amiga e essa amiga, nossa, tá vendo? Ai, fulano tá usando batom vermelho. Então, quanto mais a gente entende que a nossa experiência não é o centro do mundo, mais maduro nós somos. E aí os adultos, eles se acham super maduros, mas na verdade eles têm muita capacidade de ouvir alguma coisa que não seja a própria mentalidade e a experiência deles. Será que somos tão maduros assim? Às vezes eu duvido um pouco. Isso gera conflito, né? Essa questão da comunicação horizontal, porque aí nós adolescentes queremos também em algum momento ser superiores e tipo, não, eu sei tanto quanto você, e aí a gente quer bater de frente, a gente vai também questionar e a gente não consegue entrar em consenso nas conversas, porque a gente vê eles sendo superiores e quer tentar se igualar aquilo ali e gera conflitos e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente só fica ali numa disputa de tipo, quem sabe mais, quem é mais, enfim. É Mas ruim. aí, nesse caso, acho que a idade importa. Porque uma pessoa com mais vivência, aí de novo, entre aspas, tá? Uhum. Aprende a concordar em discordar. Gente, isso é uma habilidade tão importante para a vida, porque tem coisas que talvez eu não entenda agora e talvez eu tenha dificuldade de entender da vivência da geração de vocês. A gente está falando agora de conflito geracional, né? A minha mãe talvez não entenda coisas da forma que eu vivo. Eu tenho uma irmã de 23 anos, a gente tem um gap aí de idade que é importante. Mas eu concordo em discordar. Eu não preciso convencer ninguém a nada. Eu posso simplesmente concordar em discordar ou a gente pode negociar coisas. O adolescente, ele tá nesse momento da vida dele muito narcisista, por natureza, com uma série de questões biológicas, fisiológicas e cerebrais importantes que levam a isso, né? Ele querer estabelecer a identidade dele, que um adulto precisa maneirar o tom. É o adulto que vai falar, olha, eu entendo, a gente pode pegar um outro caminho e vamos concordar em discordar e vamos entrar numa negociação. Quando o adulto se troca, quando o adulto ele não consegue entender esse processo e o ego dele está muito ferido também, que meu filho tem que me obedecer, não sei o quê, e aí ele começa a fazer questão de cada coisa, essa relação ela tende a ser criada um muro entre o adulto e o adolescente. E às vezes por umas coisas muito bobas, tipo, eu vou platinar meu cabelo. Deixa platinar o cabelo, gente. Vai crescer, não vai conseguir fazer raiz de novo, porque aquilo pinica. Entendeu? Aí corta, faz um Chanel, raspa e acabou. O que isso vai influenciar na vida
futura. Quando é uma coisa importante, aí tudo bem. Eu acho que a gente, nós adultos, responsáveis, a gente precisa bater um pouco mais o pé, tentar explicar, abrir esse diálogo e chegar numa negociação quando possível. E quando a gente não consegue chegar nessa negociação e falar, olha, hoje eu não vou conseguir atender o que você quer. Quando os pais têm essa comunicação desde a infância, essa comunicação aberta ao diálogo, e que esse adulto, esse adolescente respeitado, ele consegue lidar melhor com o não, porque sabe que na maioria das vezes os pais respeitam ele. Quando tem um consegue lidar, é porque geralmente os pais não escutam mesmo, no todo. Desculpa, Alice. Filme da Netflix, que é O Dia do Sim, em que os pais, por um dia, liberam tudo. E foi um marco. Não que os pais precisem fazer isso, mas foi ali no filme uma forma que os criadores encontraram de ilustrar um marco importante em que os pais passaram a ouvir mais os filhos e pensar sobre as suas próprias negativas ou afirmativas. Sim. Nesse filme é engraçado até a visão dos filhos sobre a mãe. Que eles falam, a mãe, né, no início diz que ela dizia sim pra tudo, ela era muito liberal com tudo, e quando ela teve filhos era só não, tudo era não. Então a imagem dos filhos dela é que ela era. Comparam ela com o Hitler. Então, assim, pra eles ela era uma ditadora absurda que só falava não e não permitia nada. Essa era a imagem. Eu acho que os pais têm medo de serem vulneráveis. E aí isso também cria uma dificuldade de comunicação. Nem sempre os pais vão saber. E aí eu acho que você virar para o seu filho e falar, olha, ser pai e ser mãe é difícil, eu estou fazendo o meu melhor e eu quero compartilhar com você, né, essa sensação. A gente não sabe fazer, né? Nenhum pai sabe sempre o que fazer. Eu acho que quanto mais o pai e a mãe conseguem dialogar desse lugar de sou uma pessoa imperfeita, sou uma pessoa que tem questões, não é porque eu sou seu pai e sua mãe que eu sei o que fazer o tempo todo. Algumas coisas me atingem, passam por mim, mas eu quero que a gente tenha um diálogo aberto sobre tudo na vida. E isso faz com que os adolescentes eles tenham muito mais respeito pelo esse pai e pela essa mãe, muito mais entendimento e, consequentemente, façam menos coisas prejudiciais a si mesmo. Porque vem ali zelo, vem amor, não vem só essa coisa autoritária. Não, porque eu que não, porque eu decidi que não. É não porque eu me preocupo com você. É não, porque vem cá, a gente vai explicar aqui. E mesmo quando o adolescente fica bravo, porque vai ter coisa que não vai ter negociação. Isso aí eu até quero deixar claro. Não, não vai na festa da Lapa com 13 anos de idade, não vai rolar. Vou sentar, vou te explicar todas as possibilidades de violência. Tem coisa que o adolescente não vai entender naquele momento. Você fala, filho, olha só, não vai dar. A gente vai ter, não tem negociação para isso, né? Então, não vai rolar. E aí o adolescente vai ficar chateado com aquilo. Claro, já fui adolescente, eu fiquei muito chateado com a minha mãe. Mas você tem uma comunicação, você tem uma ligação que não se rompe. Porque todas as interações, elas são interações que são realizadas com respeito. Só existe respeito quando há vulnerabilidade. Senão o que existe é imposição. Se eu não consigo acessar a adolescente que eu já fui, acessar os sentimentos que eu tinha, eu geralmente não vou conseguir respeitar o adolescente. Eu não vou conseguir respeitar a criança. Eu vou sempre me colocar nesse nível superior. E aí, quando eu me coloco nesse nível superior, acabou a comunicação. Essa comunicação, ela não existe mais. Então, acho que a vulnerabilidade é o caminho para tudo. Você entender as suas vulnerabilidades, você entender a vulnerabilidade do adolescente, seja ele seu filho, seu aluno, é o caminho para tudo. E entender que algumas coisas te atravessam, como responsável, como psicólogo, como educador, faz com que você entenda muito a realidade do outro, você tenha mais empatia e tenha mais respeito no falar e principalmente tenha muito ouvir.
que é a coisa mais importante. Para a gente terminar, eu, eu vou já agradecer, porque eu achei muito enriquecedor toda essa nossa conversa. Agradeço ao pessoal que assistiu aí, comentou. E queria que a Ariadne desse uma dica para os estudantes de como manter o equilíbrio na saúde mental, de forma que isso ajude o rendimento. Primeiro de tudo, assim, se permita ser vulnerável. Você não é perfeito, você não vai conseguir estudar todos os conteúdos, você não vai conseguir registrar todos esses conteúdos. Isso é normal para qualquer estudante. Segunda coisa, tenha uma rede de apoio. Converse com a sua rede de apoio, divida as suas aflições com a rede de apoio. Isso é fundamental num processo, às vezes, tão ansiogênico como esse. E eu acho que, assim, a maior coisa que eu posso dizer para vocês, anotem isso num papelzinho que é: vocês não são uma nota. Vocês são muito mais do que isso. Ninguém é uma nota. Eu já tirei 0 em química, eu era péssima em exatas. Não me acho uma pessoa burra, acho que faço bem, gosto do que eu faço hoje. Eu não fui a minha nota de matemática, eu não fui a minha nota de química, as minhas notas em exatas que eram péssimas mesmo. A gente não é uma nota, a gente é muito mais do que isso. A nossa contribuição para o mundo vai para muito além disso. E vocês têm que se perceber dessa forma. Eu sei que muitas vezes essa pressão é tão grande, o tempo todo as pessoas falam disso, de notas de ranqueamento, de não sei o quê, que a gente tende a perceber o nosso valor como uma nota, um conceito. Mas não é. E vai passar. Escola passa. Essa fase passa. Outras coisas vão vir para frente. O que vocês não podem fazer é perder o que é fundamental, que são vocês mesmos, a saúde mental de vocês, em prol daquilo que é importante. Não é nem importante, a saúde mental de vocês é fundamental. Então, acho que isso tem que ficar claro. E vão no próprio ritmo de vocês. Entendam o ritmo de vocês e respeitem o ritmo de vocês. Não tentem ser outra pessoa, que é o que a gente vê. Fulano ficava 8 horas estudando. Eu jamais consegui ficar 8 horas estudando. Parabéns pro fulano. Quando minha mãe falava isso, eu falava parabéns pro fulano. Eu não consigo. Estudar de madrugada. Impossível para mim. Impossível. Eu nunca consegui fazer isso na faculdade, em lugar nenhum. Parabéns. Será que é parabéns também, né? Às vezes a pessoa está se adoecendo. Eu sempre tive que obedecer meu próprio ritmo em tudo. E isso foi muito bom para mim. Descobrir qual era o meu ritmo, porque eu nunca me violentei para estudar. E eu acho que é isso. Cada pessoa vai ter o seu ritmo. E a gente precisa obedecer, respeitar o nosso ritmo e ser compassivo com a gente, sabe? É uma prova, não é a vida de vocês. É só uma prova. Vocês vão ser pessoas espetaculares no futuro, independentemente de qualquer coisa. Certo? Eu tô sem palavras até agora. Eu acho que foi muito legal tudo que a gente conversou, tudo que aconteceu, todo desenrolar da conversa foi muito bom. Ufa, posso continuar na minha profissão. Inclusive, o pessoal que não segue a Ariadne, ela faz um trabalho muito bonito, muito bem cuidada, muito dedicada àquilo que ela faz. E ela compartilha isso não só na terapia, quanto na internet. Então, todo mundo pode ir lá, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, se autoconhecer melhor e tentar ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. E é isso, Ai, gente. gente, vamos fazer outras lives. Quem sabe o pessoal não se anima, sugere temas. Eu gosto, tá? Entendeu? Façam outros. De repente, a gente pode marcar uma para fazer perto do Enem. São 2 meses que faltam. Sim. Não, marca aí uma data. Eu estou grávida, né? Então, antes que eu fique muito grávida. Eu sou médica.
faz um mês, é tranquilo. Um mês, mas a gente faz um dedinho e a gente pode fazer no sábado também. Uma hora dá bastante coisa para o dia da prova, o que eu ensino em consultório, tá bom? Então é só marcar que a gente... Tchau, É menina. isso. Tchau, gente. Boa noite.